Olá a todos. Estamos aqui hoje para apresentar o trabalho de conclusão de curso no curso de Pedagogia. O nosso tema é a formação inicial do professor e as demandas profissionais. Pontos e contrapontos entre a BNC Formação e a BNCC. Pode passar, Fernando. Bom, então, primeiro nós temos que partir desse perfil do estudante. Hoje nós já não temos um estudante como nós tínhamos no século passado. O aluno do século XXI, ele é muito mais desenvolvido, ele tem acesso à informação muito mais fácil. Como a gente fala, hoje ele dá um Google ali, ele descobre qualquer coisa. Então, esse perfil do professor conteudista já não existe mais, a gente já não tem mais esse professor estando à frente da sala de aula. Por quê? Um aluno ele vai ter toda essa informação, ele não precisa ser despejado de tanta informação como ele tinha no passado. Isso tem que mudar esse perfil do professor. Porém, nós temos um professor que tem uma demanda diferente. Será que essa formação inicial dele atende essa demanda? Será que essa formação inicial dele está alinhada com a demanda desse professor? Então, o nosso trabalho busca desenvolver esse pensamento, desenvolver essa inquietude que nós tínhamos. Como o professor hoje ele tem uma demanda totalmente diferente do que está sendo a formação dele. E para isso a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre a BNC, formação e a BNCC. Bom, pode seguir, pessoal. Bom, eu sou o Fernando, eu vou seguir com a análise da BNC Formação. E a gente vai... a intenção dessa parte do trabalho foi tentar perceber se os documentos normativos, eles possibilitam que o professor tenha, desde a formação inicial, uma formação adequada para que ele consiga atender a esse novo estudante, esse novo perfil de estudante, que é o estudante do século XXI. Então, a partir do documento da BNC Formação, por meio da resolução CNE-CP, de 20 de novembro de 2019, que foi a última publicação da resolução, a última atualização, nós fizemos uma análise do documento para entender como esses documentos enxergam essa formação, esse documento norteador dos currículos dos cursos de licenciatura, como que eles dão esse subsídio para os professores, para as universidades formarem os professores. Então, nós notamos que essa resolução ela parece tratar da formação desse professor como uma formação ainda bastante tradicional. Haja vista a questão do conhecimento científico ser tratado como o pilar central dessa resolução. Nós entendemos que o conhecimento científico é extremamente importante, entretanto, nós procuramos no documento encontrar o termo metodologias ativas, e nós não conseguimos encontrar esse termo em nenhuma das páginas do documento. Consideramos que, aparentemente, isso é uma defasagem do documento, porque o professor precisa tratar de novas perspectivas de ensino para poder atender esse perfil de estudante que está totalmente transformado no século XXI. Então, nós temos a BNC Formação como documento norteador do currículo, para que o professor seja formado, para lá, na sua atuação, trabalhar com a BNCC para formar o estudante. Então, a partir daí, nossa proposta foi fazer essa análise, tratar desses pontos que nós observamos aí que ainda parecem um pouco desatualizados, para entender se o professor tem a formação necessária na sua formação inicial, para que ele consiga atender esse novo perfil do estudante. Vou passar para o próximo agora. Olá, meu nome é Beatriz e eu vou falar da estrutura do ensino segundo a BNCC. Todo profissional que atua nas escolas do nosso país, ele precisa conhecer a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. É necessário que ele conheça também a estrutura de cada disciplina em cada nível da educação básica e que ele saiba qual postura ele deverá ter ali dentro da sala de aula enquanto ele está atuando. Para ensinar e para aprender um componente curricular, é preciso conhecer algumas noções e conceitos básicos da educação, além também de compreender
as propostas curriculares em que foram implementadas em âmbito nacional. A BNCC, ela é um documento que tem um caráter normativo, que vai definir o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem adquirir e desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, para que tenham aí o seu direito de aprendizagem assegurado, de acordo com o Plano Nacional da Educação. A BNCC, por sua vez, determina as competências, as habilidades e as aprendizagens que são essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica, seja no ensino infantil, no fundamental, no ensino médio, seja numa escola particular ou pública. A BNCC, ela é uma referência nacional para a formulação dos currículos, mas ela não é um currículo, essencialmente. Ela vai nortear os estados e os municípios para que eles desenvolvam seus próprios currículos. Ao se estabelecer aprendizagens essenciais para todas as escolas do território brasileiro, busca-se superar uma fragmentação das políticas educacionais a partir de um regime de colaboração entre União, estados e municípios. A implementação da BNCC exigiu uma preparação das escolas, na adequação curricular, na formação complementar de toda a equipe escolar, e também recursos, estratégias didáticas para a efetivação, para que ela fosse colocada em prática. As aprendizagens essenciais, que são definidas pelo documento, devem levar o aluno ao desenvolvimento de 10 competências gerais, que serão citadas a seguir. Olá, meu nome é Tatiele e vou falar um pouquinho das 10 competências que a BNCC ela traz aqui como práticas, né, pedagógicas. São alguns eixos, né, que são 2 eixos estruturantes, que seria o centro e a essência. Vou começar falando o que é ser competente, né? De acordo, ser competente é ter conhecimento, habilidades, valores e também atitudes. Vou falar a competência 1, que é o conhecimento, né? Conhecimento, o aluno precisa utilizar o conhecimento adquirido dentro da sua realidade. Competência 2 é o pensamento crítico, científico e criativo. É investigar as causas, elaborar as hipóteses, trabalhar com a resolução de problemas e também a reflexão, né, deles. O número 3 é o repertório cultural. É fazer com que os alunos expandam os horizontes e vivenciam e produzam arte dentro do seu próprio cotidiano. Eles podem estar trazendo aí, protagonizando isso dentro da escola. Na parte 4 é a comunicação. São diferentes tipos de linguagens para utilizar e expressar, compartilhar ideias, informações e também experiências vividas. Temos a parte 5, que é a cultura digital, que é compreender também utilizar a tecnologia em favor da aprendizagem, né? Sempre com muita responsabilidade e ética dentro da escola. A parte 6 é o trabalho e o projeto de vida, que é desenvolver aí nos alunos a capacidade de organizar, de planejar, de estabelecer aí metas na vida, né, no futuro. Temos também a parte 7, que é a argumentação, que é desenvolver com os alunos o argumento, a capacidade de discutir ideias e conceitos por meio de dados e também de informações coerentes, né? Temos a parte 8, que é o autocuidado e o autoconhecimento, que é fazer com que os alunos se conheçam e tenham cuidado tanto com a sua saúde física e também a sua saúde mental. Na parte 9 é a empatia e a cooperação, que nada mais é do que se colocar no lugar do outro, para saber resolver conflitos e principalmente saber trabalhar em equipe, né? E a parte 10, né, que é a responsabilidade de cidadania, que é fazer com que o aluno ele tenha autonomia para tomar decisões de acordo com os princípios éticos e solidários.
Aí estão os 10 argumentos aí, as 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas aí durante o processo de aprendizagem, que é onde é norteado os campos de experiência da BNCC. Bom, oi, eu sou a Denise, vou falar então um pouquinho sobre as considerações finais do nosso trabalho. Então, quando a gente fala, né, a respeito da nossa pesquisa sobre reformas curriculares, né, como a gente vê em curso, né, tanto pela questão da BNCC como pela questão da BNC Formação, isso a gente tem que entender dentro de um contexto histórico. E o nosso contexto histórico atual, ele é caracterizado por um mundo globalizado, caracterizado hoje por ações políticas neoliberais e a formação de um mercado extremamente competitivo. Então, o que nós observamos, né, através da leitura de vários autores, é que esse contexto socioeconômico, né, vai fazer com que a gente entenda a escolha, né, por uma educação básica fundamentada nessa visão pragmatista da formação através das competências. Né? Então, tanto a BNCC quanto a BNC Formação, eles têm como elemento em comum a questão da formação por competências. Então, outra questão importante é sempre termos em mente, né, que críticas, elas são estabelecidas a esses documentos normativos, então eles não são aceitos passivamente, né, demonstrando que a construção, né, de um currículo ou de uma normativa como tal revela disputas e tensões entre os sujeitos que atuam na área da educação, né, os sujeitos escolares. E Sacristã, ele vai dizer, né, que o modelo de educação fundamentado nas competências não é algo novo, não é algo inovador. Não é? A Albino e Silva, por exemplo, vão sugerir que a origem, né, desse ensino por competência surge nos Estados Unidos na década de 1960, né, do século passado, quando há um questionamento sobre a aprendizagem dos alunos e as habilidades, né, necessárias para a sobrevivência fora da escola, voltada para o mercado de trabalho. Na década de 90 é que na América Latina se passa a adotar esse modelo de educação como parte das políticas neoliberais adotadas a partir da nova ordem mundial. Então, a gente observa que essas ações adotadas no Brasil, elas fazem parte de um contexto mais amplo de América Latina e até mesmo num contexto mundial. Nessa perspectiva, né, de normativa e de currículo, né, porque os currículos são fundamentados nessas normativas, a formação da pessoa, ela é entendida mais como um recurso humano e não como um sujeito. Ela está muito mais direcionada aos interesses do mercado e do mercado de trabalho e menos para a cidadania. Então, a gente vai observar, né, que há críticas, né, fundamentadas por vários autores em relação a esse tipo, a essa perspectiva, a essa escolha, né, de normativa oficial para os currículos nacionais, sejam eles voltados para a educação básica ou para a formação inicial de professores. A BNCC, ela é uma referência nacional, né, na elaboração dos currículos, como já foi dito anteriormente, e ela se alinha a outras políticas, como é a BNC Formação, né? Então, a formação inicial e continuada dos professores, ela vai se alinhar a essa perspectiva, né, proposta pela BNCC. E isso vai, então, ter ali um ponto de convergência, que é esse alinhamento entre os dois documentos na formação por competências. No entanto, para finalizar, é importante deixarmos claro que o currículo a ser implementado nas escolas, né, pelos professores, na sua sala de aula, com a sua turma, ela não leva em conta só essas normativas oficiais, né, ou o próprio currículo estabelecido no estado ou no município. É levado em conta as experiências que esses profissionais, né, construíram ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, não é? E não é um ou dois documentos que vão determinar exatamente a forma como o professor vai trabalhar com seus alunos em sala de aula.
O processo de ensino-aprendizagem, ele é muito mais amplo que isso, não é? E envolve muitos outros fatores, né? Os professores, eles mobilizam uma bagagem de saberes muito mais amplo e complexo do que qualquer normativa possa dar conta de regulamentar, não é? Então, dessa forma, a gente observa, não é, que nas considerações finais nós buscamos ali estabelecer esses pontos de convergência e também a crítica, não é, que é estabelecida por vários autores em relação a essas normativas. Olá, eu sou a Andreia e eu quero fazer os agradecimentos, né? Agradecer primeiramente a Deus, né, por ter nos ajudado, ter chegado até aqui, né, nesse dia, né, esperado, né? Agradecer a todos que diretamente ou indiretamente nos têm ajudado, aos meus colegas, né, do grupo. Agradeço a Bia, Denise, Tatiele, Fernando, Reginaldo, né, por a responsabilidade, comprometimento, né, competência, sempre dando o melhor, né? E agradeço também por fazer parte desse grupo, né? Para mim foi uma experiência ótima, agradeço a todos e agradeço também a nossa orientadora, né, a Daiane, que tem nos orientado, nos ajudado, né, para melhor enriquecimento, né, desse trabalho. E agradeço também a instituição Univesp, né? Nosso muito obrigada.